Esse é um grande diagnóstico. Grande no sentido de vidente, imenso. Ou parece assim agora, mas talvez daqui a algum tempo pareça simplesmente uma obviedade. Existe um mal-estar em todas as sociedades ocidentais, ocidentalizadas, que se orienta em torno de um projeto, às vezes que parece muito próximo e às vezes que parece impossível, que é o projeto de uma sociedade com igualdade e liberdade. A igualdade, ela bate na cara dessas sociedades do século XXI no Ocidente, cada vez mais desiguais, cada vez mais cheias de opressão, cada vez mais dotadas de uma injustiça cotidiana que acaba exaurindo as forças da maior parte das pessoas e que se consuma de uma maneira formulaica na luta da esquerda contra a direita. A direita, de um lado a direita defendendo uma liberdade, a esquerda defendendo uma igualdade, na verdade a direita e a esquerda às voltas com esse projeto, com essa possibilidade, com esse sonho ou com esse pesadelo, de uma maneira geral, com esse espectro que é o espectro do comunismo. Um espectro que talvez seja um horizonte, mas talvez seja um abismo. Para uns é uma calamidade, enquanto para outras é um objetivo. E de onde surgiu esse espectro? Existe uma insinuação de que ele talvez teria surgido muito antes do próprio marxismo. Ali mesmo, na divisão entre esquerda e direita, na Revolução Francesa, na Assembleia, ali teria havido essa distinção e ali já estava ativo, de alguma maneira, o espectro. Eu acho que pensar nesse espectro talvez seja um jeito de pensar um futuro político que desate alguns nós e abra algumas outras perspectivas que estão fora do horizonte, que estão fora do radar hoje. A espectrologia talvez seja uma maneira de reunir aquilo que no momento parece tão separado, que é as sociedades extramodernas alternativas à sociedade ocidental, como as sociedades ameríndias desse continente, de um lado, e o futuro que parece sem futuro das sociedades ocidentais ou ocidentalizadas. Marx e Engels, no seu manifesto, começam falando exatamente de espectros. Anda um espectro pela Europa, diz uma tradução, o espectro do comunismo, e todos os poderes da velha Europa, logo em seguida segue o texto, se aliaram para uma santa caçada a esse espectro, a esse fantasma. Nos espectros de Marx, Derrida fala que o marxismo é um evento único, sui generis. Não é uma religião, não é uma nacionalidade, não é sequer um projeto político. É alguma coisa que, a partir de uma possibilidade ou de um espectro, aventa toda uma desconstrução do pensamento e da ação europeia. É um evento, um acontecimento, uma vinda, um advento
sui generis. A velha Europa se põe em pavorosa, como a gente sabe. E essa história é uma história que tem quase sido uma constante nos 200 primeiros anos do marxismo, digamos, ou nos quase 200 primeiros anos do marxismo. Ou seja, a luta contra e a luta a favor de alguma coisa que aparece como um espectro, como um fantasma, um sonho ou um pesadelo, e que de alguma maneira fabrica toda essa maneira de viver macropoliticamente. Então, por exemplo, a gente vai ter essa ideia de que o capital, ele mesmo, é aquilo que está realmente em jogo, e o capital também é espectral. Nick Land descreve já classicamente, nos anos 90, o capital como sendo uma inteligência artificial do futuro vinda de fora da Terra para dominar a Terra usando apenas os recursos da própria Terra. Ou seja, uma força imaterial, fantasmagórica, que vem como um pesadelo que pode se transformar num sonho, como um veneno que pode se transformar num remédio. E isso é uma maneira de talvez conjurar ou talvez esconjurar, talvez invocar ou talvez exorcizar o tal espectro do comunismo que Marx e Engels chamam, invocam, conjuram, mas ao mesmo tempo denunciam e ao mesmo tempo diagnosticam nos primeiros movimentos do manifesto. Pois bem, as coisas ficam ainda mais interessantes se a gente pensa que o iluminismo, que eu disse há pouco, que poderia ser insinuado como a origem desse espectro da esquerda e direita, ele mesmo, o iluminismo, ele é uma consequência de um outro evento sui generis, que é o encontro, o mau encontro da Europa com esses extramodernos tão desconectados dela, da América, de ultramar, de ultraoceano. No livro do Graeber e do Wengrow, A Aurora de Toda Coisa, de Todas as Coisas, eles ressaltam bastante esse encontro como alguma coisa que gerou uma inquietude espectral na Europa, porque uma pergunta sobre aquilo que era natural deixou de ser uma pergunta sobre aquilo que era natural e passou a ser uma pergunta atormentadora. A pergunta sobre a desigualdade que era natural, que era aquilo, é assim que se faz, é assim que se vive de maneira hierárquica, dividido em divisões em rankings e com uma autoridade inegável, incontestável, como a da igreja, como a dos reis, como a dos príncipes, como a dos princípios. Isso foi colocado em xeque pelo contato com os ameríndios. Então, foram eles que trouxeram esse espectro para a Europa, a gente poderia se perguntar. Porque foram eles que colocaram em xeque a maneira como se vivia na Europa. Então, Graeber, Wengrow invocam esses intelectuais ameríndios, em particular Kanjaronk, que teria viajado, um intelectual ameríndio, Wendat, que teria viajado no século XVII para a Europa e criticado as instituições europeias, as instituições político-jurídicas, religiosas e econômicas da Europa, em termos que vão ser bastante familiares ao iluminismo. Essa crítica se trata de aceitá-la ou não aceitá-la, conjurar as forças da Santa Velha Europa
contra ela ou de alguma maneira acatá-la. Mas como acatar um espectro? Como deixar ele vir? É claro que um espectro, e um espectro é sempre múltiplo, eram muitos os ameríndios, ele tem muitas formas, né? E ele pode vir a um corpo de várias maneiras diferentes e pode controlar um corpo, agenciar sobre um corpo de várias maneiras diferentes. Pois bem, se a gente entende o iluminismo em certo sentido, como o Graeber e o Wengrow sugerem, como alguma coisa que foi prefigurada na crítica mesma, feita do outro lado, nessa espécie de colonização reversa, que foi olhar de alguma maneira a Europa desde um ponto de vista ameríndio, e justamente aí olhar a Europa como justamente esse continente degradado de desigualdade, onde há muito pouca liberdade, onde todo mundo é escravo, todo mundo voluntariamente entra em servidão, onde todo mundo fica esperando por uma salvação a partir desse trabalho, de um trabalho incansável, interminável e nunca em certo sentido redimido. Aí, se a gente entende que essa foi a origem do iluminismo, como origem de muitos movimentos ao longo do século XVII e do século XVIII, ou seja, a origem deles o mau encontro, ou seja, é como se o iluminismo fosse vermelho no sentido de pele vermelha. Se a gente entende dessa maneira, bom, então o espectro vem daí. O espectro que assombra a Europa e assombra, portanto, o mundo inteiro, que se europeizou e, portanto, intensificou e espalhou esse espectro, a luta contra ele pelo mundo afora, por toda a Europa conceitual. Bom, então, nesse caso, vem justamente dos ameríndios, que, de certa maneira, experimentavam uma espécie de algumas espécies de variedade de liberdade com igualdade pela ausência de uma autoridade determinada. Bom, eram desses selvagens que vieram os espectros, pesadelos ou sonhos. Então, em certo sentido, é como se o esquema político ocidental fosse o esquema em torno desse pesadelo ou desse sonho, desse espectro que veio dos selvagens. E um espectro que vai tomando várias formas, que o espectro não para, o espectro, na verdade, ele é um evento de memória, ele fica na lembrança, ele fica numa narrativa, mas a narrativa vai se transformando, né? E a história do marxismo é uma história de transformações desse espectro. O marxismo é espectrológico, no sentido de que ele é uma transformação, uma ação sobre espectros, uma internacional, uma outra internacional, uma outra internacional. Quantas mais internacionais vão ser preciso para, de alguma maneira, se encontre algum tipo de resposta a esse assombro, que não adianta sequer levar-se em conta a vida ou a morte, porque afinal de contas os espectros não morrem, né? Então os espectros ficam, ainda que de maneira residuais, por aí. Então todo esse combate, inclusive o combate de invocar a espectralidade do capital, talvez seja um debate enorme cosmopolítico em torno desse espectro, vindo dos selvagens ameríndios, vindo desses ameríndios que pensavam contra a Europa, que olhavam a Europa de cima e diziam: não queremos viver assim. Então, ou talvez a gente possa dizer uma espécie de a hipostasiação do capital como uma força cosmopolítica, talvez seja ela mesma uma estratégia de guerrear cosmopoliticamente uma batalha macropolítica. Mas as batalhas macropolíticas, por elas mesmas, sempre são espectrológicas. Sempre são espectrológicas, porque sempre são aquilo que diz respeito a sonhos, pesadelos e outros eventos fantasmagóricos.
a gente vive em torno de um fantasma porque justamente as sociedades ocidentais não conseguem imaginar maneiras de conciliar talvez a liberdade e a igualdade. Elas não conseguem pensar fora dessa casa mal assombrada que é a velha Europa de príncipes e princípios que devem ser seguidos, não importa o que dizem, não importa o que mandam, príncipes e princípios que são universais no sentido de incondicionados, no sentido de que estão fora do escopo de transformação de qualquer novidade. Então essa tradição, essa preservação da velha Europa e a tentativa de assombrá-la tem sido a marca dos últimos 200 anos ou mais, justamente porque se trata de um espectro que persiste, e assim fazem os espectros, insistem até conseguirem alguma coisa, uma espécie de justiça a partir de uma demanda que vem sempre de alguma maneira de fora. No caso, fora, nesse caso, do ponto de vista da velha Europa, é os selvagens, o pensamento dos selvagens ameríndios, dos selvagens desse continente. Então a gente fala o espectro do comunismo, de onde ele vem? Bom, ele é uma volta. Os espectros são revenants, são aqueles que voltam. Mas de onde eles voltam? Se eles voltam da América, eles voltam justamente daquilo que as pessoas tentam conjurar na Europa com o nome do comunismo primitivo, ou do comunismo natural, ou que tem a ver com a lei natural, ou com a religião natural. Bom, de toda maneira, vem justamente do contato com esses selvagens, se é assim. Se de fato a gente entende que liberdade e igualdade eram coisas exóticas, selvagens, que vieram, pousaram o solo da Europa com um mau encontro. Então, justamente nesse momento, a partir desse momento, surge uma batalha espectral em torno do comunismo, em torno dessas ideias de liberdade e igualdade, que não para, né? Pelo visto, que não tem parado. Justamente porque essa estrutura macropolítica que tomou forma na disputa da esquerda e da direita, na hipostasiação do capital, como eu estava dizendo, justamente isso vem justamente desse contato com um encontro, um mau encontro, que em certo sentido é sui generis, uma divergência muito grande, ou seja, um desconhecimento completo do que aconteceu por séculos, talvez milênios, dos dois lados do oceano, que se encontram em circunstâncias ruins, mas talvez toda a circunstância desse encontros assim, tinham que ser ruins, ou tinham que ser dramáticas, ou tinham que ser sui generis. E é aí que surge justamente esse espectro que ronda a Europa. O espectro vem das selvas, chamado de primitivo, de natural. Mesmo assim, ele assombra